A graça e a paz, meus irmãos. Uau, gente, tem gente demais da conta, só. Que grande bênção estar com vocês, né, meu amor? Tudo bem, pessoal? Paz do Senhor. Para nós é uma alegria. Eu sou João Lúcio, esposo da Helena, tá bom? E para nós é uma grande alegria poder novamente participar desse encontro maravilhoso. Muito obrigado, pastor Josué, pastora Rose, por nos convidar mais uma vez. Espero que o coração de vocês esteja aberto, preparado para receber mais uma porção daquilo que o Senhor tem para vocês, mais uma semente para germinar e dar muito fruto aí. E nesse momento a gente vai fazer uma oração aqui pela vida dele. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o dono da nossa vida, aquele que nos dirige, e nós queremos consagrar a Ti esse tempo em que vamos ouvir da Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, conduza a ministração conforme o Teu querer, que a Helena seja abençoada, que ela seja cheia do Senhor, que através da vida dela o Senhor faça tudo o que o Senhor quer fazer nesta manhã, que ela seja conduzida pelo Teu Espírito Santo com sabedoria, com autoridade, com graça. Nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigada, meu bem. Gente, estamos muito felizes de estar com vocês novamente. Gente, esse tema que foi escolhido para esse ano é um tema tão relevante, né? Como todos que são levantados nessas conferências que vocês fazem. A gente passou ontem à noite, quando nós chegávamos, e a gente 24º congresso. Gente, que grande bênção. Que investimento tem sido feito nas famílias no Brasil, através desse congresso e de outros movimentos também. Mas a gente vê claramente que nós somos indesculpáveis, porque o Senhor tem levantado filhos e filhas para promoverem estrutura para que as famílias sejam curadas, restauradas. Então, que você se deleite, que você aproveite todo o material disponível para você, todas as ministrações, né, que você veja, reveja e seja abençoado, não apenas ouvindo, mas colocando em prática aquilo que o Senhor tem ensinado, né? A palavra de Deus diz que aquele que escuta e não coloca em prática é semelhante a um homem tolo. No dia da adversidade, no dia da tempestade, a sua casa não vai subsistir. Mas aquele que escuta e coloca em prática é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, coloque em prática tudo aquilo que você tem recebido aqui nesses dias. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu estou na Nova Almeida atualizada. A NAA é a minha versão. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma bendita palavra de Deus. Lucas 24, e nós vamos ler o texto a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram.
mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Senhor, essa é a tua palavra bendita. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco de um jeito que só o Senhor é capaz de falar. Que o Senhor nos convença do que precisamos ser convencidos e que a sua palavra, entrando pelos nossos ouvidos, transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e que isso venha para o nosso coração e defina uma nova maneira de agir, de reagir, de escolher. Que a tua palavra produza em nós fruto de arrependimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Esse texto fala muito com a gente e ele está claro do que se trata. 2 discípulos estão voltando para Emaús, indo para Emaús, saindo de Jerusalém. E o texto mostra para a gente claramente que esses 2 discípulos estão entristecidos com aquilo que tinha acontecido. Jesus tinha sido crucificado, já estava sepultado, aquele já era o 3º dia. E embora eles tivessem ouvido que as mulheres tinham ido ao túmulo e não tinham visto Jesus lá, tinha um quê de incredulidade neles aqui. Ah, tá certo, elas disseram que foram. Mas aí os outros discípulos foram lá, não encontraram ninguém. Vamos embora, vamos seguir o caminho. Eles estavam indo embora de Jerusalém. E Jerusalém representavam aquilo que eles haviam esperado, mas que aparentemente tinha terminado. Vale lembrar, gente, que na cabeça de um judeu, Jesus, o Messias esperado, não era o Messias apenas, o Filho de Deus manifesto. Não, o Messias que um judeu esperava era aquele que iria restituir a Israel a sua liberdade e o seu status político. Então, na cabeça de um judeu, o Messias vinha para derrubar o Império Romano, para arrancar Israel da crueldade, do domínio romano, e que ia instituir novamente, ia levantar novamente Israel como nação, como nos dias de Salomão, como nos dias de Davi. Era isso que a expectativa deles, que o Messias viria da parte de Deus para restaurar a sorte de Israel, mas de uma maneira limitada na cabeça deles. Eles estavam esperando um reino restaurado, mas um reino terreno. E o Senhor queria fazer algo muito maior do que isso. Então, os sonhos daqueles discípulos estavam despedaçados, porque na época de Jesus, gente, muitos se intitulavam Messias. E aí, levantava um bando de discípulos, seguia aquele Cristo, aquele falso Messias, e as pessoas acompanhavam, daqui a pouco tinha uma rebelião, aquele era destruído, morria, aí, não, morreu, né? Então não era ele. Então vamos esperar mais um pouco. E voltavam para a sua vida. E esses discípulos aqui, esses 2 no caminho de Emaús, está acontecendo isso com eles. Eles tiveram um choque. Ele era um profeta, ele era
alguém poderoso em obras e palavras, mas aí morreu. E muitas vezes, gente, isso acontece no casamento. A gente está caminhando, cheio de expectativas, ninguém se casa para ser infeliz. Ninguém se casa para falar, uau, vou juntar minha escova de dente com outro e a gente será infeliz para sempre. Né? A gente vê pelos votos que as pessoas fazem nos casamentos, que pelo menos elas devem estar bem intencionadas, desejando ficarem casadas até que a morte separe, né? Na época que eu me casei com o João Lúcio, há 36 anos atrás, não tinha da gente escrever os próprios votos. Hoje tem esse costume, mas naquela época não era assim. Era o pastor que falava os votos e a gente repetia, né? E ali, eu me lembro, quem casou eu e o João Lúcio foi o pastor Márcio Valadão, e ele nos casou e ele dizia... Ele fazia os votos, eu te prometo ser fiel na alegria, né, na tristeza, na saúde, ou enfermo. E a gente fazia aqueles votos e tudo. E no final, já era uma coisa assim, de muita responsabilidade, você fazia esses votos, diante de Deus, diante das testemunhas. E aí no final, eu falei assim, para isso, João Lúcio, depois de todos os votos, a última frase era, para isso, João Lúcio, eu empenho a minha honra. Então era uma coisa assim, muito séria, né? Hoje os votos... Às vezes os meninos falam tudo, menos que empenha qualquer coisa, que promete qualquer coisa, né? Voto, mais ou menos voto, né? Ah, eu te amo, aquelas declarações de amor. Mas o fato é que está se formando ali uma aliança, um comprometimento. E ninguém entra num compromisso para ser feliz. Certamente, aqueles discípulos não estavam atrás de Jesus porque tinham uma desconfiança de que ele era o Messias. Eles criam que ele era o Messias. Por isso que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas as coisas não aconteceram exatamente como eles, na cabeça do judaísmo, esperavam. Não aconteceu aquilo que eles esperavam. Jesus não foi lá e acabou com o Império Romano, impôs o seu poder e ergueu Israel diante de todo mundo como uma potência, o povo escolhido de Deus. Não foi isso que Jesus fez. E eles estavam frustrados. Quantas vezes você se casou com tanta expectativa no casamento, empenhando todas as suas fichas, toda a sua credibilidade. Com a gente vai ser diferente, a gente vai ser feliz, a gente se conhece, a gente se ama, vai dar tudo certo. Mas aí as coisas não aconteceram exatamente do jeito que vocês esperavam. Alguma coisa aconteceu. Alguém ficou enfermo. O temperamento do outro se manifestou um pouco mais diferente depois de vocês estarem debaixo do mesmo teto. Às vezes os problemas com as famílias de origem. Às vezes coisas que precisavam ter sido conversadas antes do casamento e não foram, agora estava entrando um desajuste. Não, mas eu quero ter filhos. Não, mas eu não quero ter filhos. Não, eu quero ter 10 filhos. Não, eu quero ter 1. E aí, esses desajustes começam a gerar conflitos. Não, eu quero construir uma carreira. Não, eu quero que você me acompanhe no meu ministério. E assim, coisas que às vezes tinham que ter sido conversadas antes e não foram, agora precisam de ajustes. E às vezes há coisas até mais sérias, né? Mais, um diagnóstico difícil. A perda de um bebê logo no início do casamento. E tantas outras coisas que podem desbotar todos os seus sonhos. Nós mulheres, então, né, a gente é bem propensa a isso, a construir um castelo de expectativas. Porque muitas vezes nós baseamos as nossas expectativas em Hollywood. Hollywood não é padrão para ninguém. O romantismo é muito importante no relacionamento? Sim. O cuidado, o romance, isso também é investimento na relação. Mas nós não temos uma visão muito clara de qual é o propósito de Deus para o casamento. O nosso casamento terreno, gente, ele deve ser uma sombra daquele grande casamento que está para acontecer entre Cristo e a igreja. O nosso casamento deveria ser uma tocha acesa, mostrando para as famílias que casamento, mostrando para as pessoas, mostrando para esse mundo perverso que está aí fora, que existe uma esperança, que Deus construiu um projeto onde seres humanos são criados, formados, e o afeto é cultivado,
O perdão é praticado. O mundo deveria olhar para o nosso casamento e ver o relacionamento de Cristo com a igreja. Apesar de sermos imperfeitos e limitados, a expectativa de Deus é que o nosso casamento seja uma sombra daquilo que está para se manifestar. Da alegria plena, da perfeição que está para se manifestar. Aqueles discípulos tinham colocado as expectativas em Jesus. E muitas vezes nós também colocamos as expectativas da nossa felicidade no nosso projeto pessoal de casamento. E existem momentos que o casal continua caminhando juntos, mas eles estão no caminho da desistência. Esses discípulos saíram de Jerusalém. Eles assumiram uma postura daqueles que, de tantos outros discípulos, de outros falsos cristos faziam. Então não foi lá, não conquistou, não impôs o poder dele. Então, vamos esperar o próximo se manifestar. E foram para casa. Foram para Emaús juntos. Eles estavam no caminho, eles estavam juntos. Mas eles estavam no caminho da desistência. Isso também acontece no casamento. Vocês, como discípulos de Jesus, muitas vezes continuam morando juntos, trabalhando juntos, criando filhos juntos. Até fazendo ministério juntos, servindo na igreja juntos. Mas emocionalmente, vocês estão voltando para Emaús. Estão se afastando de Jerusalém. Talvez o problema de muitos casamentos não seja, o amor acabou. Talvez seja que você se frustrou com as suas expectativas e a incredulidade levou vocês a buscarem outros objetivos. Exatamente como aconteceu. Então, o casamento não é tudo isso que eu esperava, não. Então, vou colocar toda essa energia em outra coisa. Vamos abrir uma empresa, vamos viajar muito, né? Vamos viajar, que aí a gente não tem que se encarar. A gente só se diverte. Tá ruim, tá precisando fazer uma viagem, vamos viajar. Não, vamos sentar, vamos conversar. Não, vamos viajar. Não, vamos abrir uma empresa, vamos trabalhar. A pandemia trouxe à tona um tanto de casamento adoentado, que não sabia que estava adoentado. Porque se evitavam. Então, tiveram que voltar para casa, fechar as portas, ficaram presos dentro de casa, um olhando para a cara do outro. Tiveram que encarar coisas que eles estavam varrendo para debaixo do tapete. E muitos não deram conta. Então eu quero que, antes de eu caminhar com vocês, com esses passos que eu quero dar, eu queria que você pensasse. Talvez você esteja no caminho para Emaús. Talvez você esteja se afastando de Jerusalém. Vocês permanecem juntos. Mas cada um cultiva dentro de si uma incredulidade, uma frustração, uma tristeza. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que Jesus se aproxima desses discípulos enquanto eles conversavam. O verso 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Isso é extraordinário, gente. Ele começa caminhando com eles e, como se ele não soubesse o que está acontecendo, ele fala: sobre o que vocês estão discutindo pelo caminho? Gente, Jesus tem senso de humor. Sobre o que vocês estão discutindo? Ele sabia de todos os acontecimentos. Ele tinha vivido. Ele era os acontecimentos. Mas é tão interessante que, embora ele soubesse, ele queria ouvir a versão deles. A história deles. O que eles estavam sentindo. O que eles estavam pensando. O Senhor se interessa em conversar e não apenas falar com a gente. Ele se interessa em ouvir a gente. Ele se importa. Às vezes a gente luta na nossa própria força, no nosso esforço, no nosso achômetro, nas nossas opiniões. A gente tem tudo no nosso controle, mas a gente se esquece quem está com a gente na jornada. Muitas vezes nós nem o reconhecemos, mas Ele está. E Ele não está apenas para falar e te ensinar, mas para te ouvir.
que está aí no seu coração? Fala comigo aqui, vocês dois. O que está acontecendo? O que está passando? Você não sabe o que está passando? Você não viu nos últimos 3 dias o que aconteceu? E ele vai mais fundo. Do que se trata? E não era porque Jesus não sabia. Ele queria que aqueles homens colocassem para fora o que estava dentro deles. E meus irmãos, nós precisamos de aprender a falar com Deus onde está doendo. Às vezes a gente conta para um amigo, conta para o psicólogo, conta para o pastor, mas não fala para aquele diante de quem você fez uma aliança. Você não conta para ele: Senhor, eu estou tão chateada, eu tinha tantos sonhos para o nosso casamento, Senhor. Eu tinha tantos planos, tantas expectativas. Eu investi tanto nesse relacionamento. Eu orei tanto, Senhor. Eu pedi para eu casar certo, Senhor. Agora a gente está aqui cheio de desacertos, cheio de desafios. Eu estou triste, Senhor. Mas eu sei que o Senhor, como o Senhor transformou água em vinho, no seu primeiro milagre lá em Caná, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Transforma essa situação, Senhor. Olha, eu estou entristecido, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu estou furioso. Fala para o Senhor. Helena, ele já sabe. Mas é importante que você fale. Tem algo que acontece, gente, quando a gente verbaliza para Deus as nossas angústias. Por isso que ele fala, né? Ele estimula. Enquanto calei, o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então tem um poder que é liberado quando você fala, você verbaliza, sobretudo para aquele que te criou e te conhece desde o ventre. Rasga o seu coração. Gente, Deus não é uma figura mítica, conto da carochinha. Às vezes a gente sabe isso no nosso intelecto, mas na nossa ação a gente não tem Deus como uma pessoa real, participativa. O Criador, que agora não é só seu Criador, é seu Pai e se interessa por todas as suas questões. Mas é Deus. Deus está muito ocupado com outras coisas. Vamos parar, gente, com esse deísmo moralista terapêutico, que Deus é um cara distante, que sabe, Deus é Deus. Deus não está preso ao espaço, ao tempo. Ele é autossuficiente, autoexistente, todo poderoso. Ele é Deus, Ele cuida, Ele fez a abelha e Ele fez o elefante. Vocês estão entendendo? Ele é Deus, Ele cobre todos os espaços, Ele não está preso no tempo nem no espaço. Às vezes a gente reduz Deus à nossa pequenez. Deus é Deus. Fala com Ele, Ele se importa. Um pai é aquele que está do lado do filho se ele está padecendo de uma doença terminal. E é o pai que se agacha perto do filho para colocar o band-aid no ralado do joelho enquanto estava aprendendo a andar de bicicleta. O pai ama plenamente, absolutamente. Você acha que ele não se importa com uma parte tão relevante da sua vida, que é o seu casamento, a construção da sua família? Conta para ele. Vamos parar de ter esse relacionamento distanciado de Deus. Ou que não reconhece Deus. Você está com Deus no caminho com você. Ele está querendo conversa com você. Mas você não reconhece a pessoa de Deus na sua vida. Quem Ele é na sua vida. Você às vezes trata o Senhor como qualquer outro companheiro de estrada. E Ele tem todo o poder. Muitos casais deixaram de conversar com Deus e também deixaram de conversar uns com os outros. A conversa passa a ser só logística. Você buscou as crianças? Você pagou aquela conta? Aqui. Quem vai levar fulaninho? Quem vai buscar? O casal continua funcionando, mas deixou de se conectar. A conversa com Deus conecta a gente com Deus. A conversa individual com Deus, a conversa como casal com Deus e a conversa de um com o outro. O segundo ponto que eu queria ver com vocês nessa caminhada é que Jesus não despreza a dor deles. Ele não está zombando.
Ele não está brincando de pique-esconde. Vamos ver se eles me reconhecem ou não reconhecem. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está de fato, ele se colocou na jornada com eles, ele tem toda a intenção de se revelar a eles. Mas ele não despreza. Quando eles colocam, o texto diz para a gente que eles estavam entristecidos. Eles estavam frustrados, decepcionados, e eles falam para Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. No verso 21, nós esperávamos. Talvez você seja, essa seja uma das frases mais perigosas dentro do casamento. Eu esperava que você fosse diferente. Eu esperava que você percebesse, eu esperava que você soubesse. Eu esperava que você fizesse. Expectativas não conversadas podem se transformar em ressentimentos acumulados. Você está frustrado com aquilo que você esperou do casamento, mas você não verbaliza isso nem para Deus, nem para o seu cônjuge. E o outro não tem bola de cristal. Eu me lembro que, às vezes, uma coisa simples. O João, quando ele vai falar para homens, ele fala assim: irmãs, por favor, digam para o seu marido o que você quer. Diga. Porque a gente não tem bola de cristal. Depois, com o tempo, a gente aprende a conhecer vocês. E só de olhar a gente já entende. Mas no princípio do casamento, não tem isso. A gente precisa que vocês sejam literais. Não é isso, meu bem? Às vezes as mulheres, elas olham e você pensa: entendeu tudo com o olhar. Não entendeu. Ele fala: não entendemos, por favor, seja literal. Então, às vezes a gente insinua. Médico, precisa de um médico lá atrás. Por favor. Pessoal, se assentem, por favor. Assentem-se para o médico visualizar onde está o problema. Pessoal, se assentem. Quem não está diretamente cuidando da pessoa, curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor essa situação. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. E nós agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, damos uma ordem no mundo espiritual, na autoridade que está no nome de Jesus, que bate em retirada toda enfermidade, todo espírito de morte, em nome de Jesus o Cristo. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor conduza todas as coisas, coloque em ordem o que está fora de ordem, coloque em equilíbrio o que entrou em desequilíbrio. Senhor, que esse coração, essa pressão, esteja tudo debaixo do teu governo, da tua ordem, em nome de Jesus. Senhor, abre as portas para que o médico identifique rapidamente o que precisa ser feito e que o Senhor entre com a sua providência, porque tu és o médico dos médicos. E nós já te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, acomodem-se, aquietem-se. O Senhor está cuidando de tudo. Assim como esses discípulos falaram para Jesus do seu sofrimento, da sua dor, nosso casamento também precisa ter um lugar seguro para dizer: eu estou sofrendo, eu estou frustrada. E maturidade para ouvir o outro, porque, gente, às vezes você está tentando fazer o seu melhor dentro do seu casamento. Você está se esforçando para fazer o melhor, mas não está entregando, não está chegando no outro. O outro tem uma expectativa e você está se desdobrando, mas não está chegando. Então, por isso que é importante ouvidoria. Você precisa de entender o que o outro realmente, o que realmente é importante para o outro. Pode não ser importante para você, mas é importante para o outro. Vocês se lembram na época do namoro que vocês se importavam com o que era importante para o outro? No namoro a gente tem essas atenções. O namorado fala: nossa, eu gosto quando você usa esse vestido. Você nunca mais quer tirar o vestido. Eu gosto quando você pinta a unha francesinha. Eu não gosto de vermelho. Você abre mão do esmalte vermelho e usa francesinha, porque ele gosta da francesinha.
Aonde você quer jantar? Né? Nós nos importamos. A gente é tão altruísta no namoro. E aí, casa. Ô, meu bem, saudade de você fazer unha francesinha. Mudei, tá? Eu quero usar o vermelho, porque eu quero. Você não me anula, não. Umas bobagens, quando as coisas pequenas. Uma vez eu falei, o João não gosta de que eu use esmalte vermelho. Aí ele falou assim, uma vez por ano. Eu posso passar uma vez por ano, João? Ele pode, meu bem. Você pode passar, meu bem. Não estou te proibindo de passar. Eu só estou te falando o que eu gosto. E é claro que eu quero agradar o meu marido. Aí, cheguei no salão e a moça falou assim, e aí, Helena, vamos pôr um vermelho hoje? Eu falei assim, não, põe o clarinho mesmo. Aí a menina falou, mas por quê? Você tem as mãos branquinhas. Vai ficar tão lindo o esmalte vermelho. Eu falei assim, não, é porque o meu marido não gosta. Aí a mulherada, quase que eu levanto uma revolução dentro do salão. A mulherada, que absurdo! Minha filha, século XXI, você ainda está obedecendo ao seu marido? Ai, Jesus. Aí eu deixei elas todas, né, espumarem pela boca. E falei com elas assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Né? Eu tenho um marido que carrega água na peneira para mim. Ele me trata como uma rainha. Eu não vou fazer a vontade dele? Aí eu confesso que eu fui até um pouco sarcástica. Eu podia ter parado por aí. Mas eu continuei, né? Lamento que vocês não vivam a mesma realidade. Perdoa, Jesus. O mundo, entendeu? A mulherada está vociferando. Gente, é uma coisa pequena demais. Por que a gente casa, entendeu? Não, eu cuido da minha vida. Se for para cuidar da sua vida, fazer o seu desejo, não se case. Uma vez que você se casou, importa o que é importante para o outro. E aqui a gente vê claramente isso, que Jesus não despreza a dor deles. Mas Jesus, ele começa a explicar. Ele começa a jogar a luz naqueles corações. Por isso que é tão importante, eles verbalizaram o que eles estavam sentindo. E aí, quando você verbaliza algo, você está abrindo o seu coração. Eu penso assim, quando a gente fala para o outro o que a gente está sentindo, a gente está abrindo o nosso coração. Por isso, eu digo para você, marido, para você, esposa, sejam cautelosos da maneira como você reage. Jesus não zombou deles. Às vezes a pessoa, mas para de mimimi. Que frescura que é essa? Você casou comigo, você sabia quem que eu era. A gente está em constante evolução. Não tenha comprometimento com o erro. Não tenha comprometimento, não tenha aliança com o pecado, com o erro, com a falha de caráter. Jesus entrou porque Ele quer nos aperfeiçoar. O Espírito Santo nos foi dado para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nós, para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo dia após dia. A maioria dos casos que a gente atende quando aconselha casal, eu e o João, no nosso caso, né? A gente escuta um, escuta outro, no final da conversa, dá vontade de dizer, olha, vocês precisam nascer de novo. Vocês conhecem Jesus? Não, a gente é crente, até os demônios creem e tremem. Não é crer em Jesus como Filho de Deus, ter levantado a mão um dia, aceitado Jesus, que faz você um nascido de novo. O nascido de novo está sendo transformado à semelhança de Cristo, de fé em fé, de glória em glória. Eu não quero ser a mesma Helena que eu sou hoje, amanhã. Eu não sou mais a que eu era o ano passado. Vocês estão entendendo? A gente está num processo de amadurecimento, de crescimento. E o caráter de Cristo vai sendo aperfeiçoado em nós pelo poder do Espírito. E isso muda tudo, inclusive os nossos relacionamentos. Principalmente os nossos relacionamentos. Sejam eles no casamento, com os pais, com os irmãos, com a comunidade de fé onde a gente está, muda tudo. E Jesus começa então, nesse passo 3, a explicar as Escrituras. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O verso 27 diz isso. Aqui está acontecendo uma mudança, gente. Jesus não apenas consola o coração, Ele corrige a compreensão deles pela palavra.
Jesus vai ajustando o olhar, a memória deles, os pensamentos deles, pela palavra. Eu fico muito chateada quando alguém diz que o Velho Testamento é a antiga aliança, não vale mais para hoje, não precisa de ler. Não tem... Gente, a Bíblia é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E toda ela é uma única narrativa. Jesus Cristo está na Bíblia desde o Gênesis. Vocês estão entendendo? Então não tem isso não. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos consola. E foi essa palavra, o Antigo Testamento, que Jesus está usando aqui para trazer à memória. Tudo que foi profetizado sobre o Antigo profetiza, o Novo cumpre. E aí ele está explicando para eles. E nessa explicação, ele vai corrigindo a compreensão deles pela palavra. Eles estavam interpretando os acontecimentos pelas perspectivas das próprias expectativas. E muitas vezes a gente vive da mesma maneira no casamento. Você vai lendo a vida, você vai levando a vida de acordo com a sua própria interpretação das suas expectativas. Mas você não para diante das Escrituras e fala, o que Deus quer para o casamento? O que Ele espera de mim como marido? O que Ele espera de mim como esposa? Como que Deus pensou essa coisa chamada família? Qual é o propósito? Qual é o meu papel? O que Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Quais os exemplos que eu tenho dentro da palavra sobre o casamento? A palavra, gente, corrige a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas. Ela tira o nosso olhar da perspectiva hollywoodiana, das expectativas falsas, da cobrança excessiva do outro, da idealização irreal do outro. E ela nos amadurece, ela nos ajusta, ela nos equilibra. E a gente começa a ser governado pela palavra. E não pelos nossos achismos e expectativas românticas. Às vezes eu escuto mulheres que têm maridos maravilhosos. São homens trabalhadores, são honestos, são presentes, são pais inteirados no seu papel de pais. Ah, mas Helena, ele não abre a porta do carro para mim. Meu mundo caiu. Ah, gente. Se organiza, mulher. Coloca os olhos naquilo que esse homem tem de bom. Você me falou um tanto de coisa boa desse homem, agora, você está frustrada porque ele não te dá flores, ele esquece o seu aniversário e não abre a porta do carro para você. Esse cara é bem desligadão para esquecer o aniversário, coitado. Ajuda ele, Jesus. Põe um despertador põe a data lá no celular, para o celular te avisar. Aniversário de casamento, aniversário da esposa. Se isso é importante para ela. Mas o fato é que isso não é um valor de caráter, vocês estão entendendo? É uma coisa muito pequena. Mas às vezes, quando você vai ver a expectativa, na maioria das vezes feminina, né? É aquele fantástico mundo de Bob. Gente, tem um psicólogo amigo meu que ele diz assim, mulher só podia ver filme de romance depois dos 45 anos. Porque eu não sei como é que funciona na cabeça de vocês não, homens. Mas na cabeça da gente, que é mulher, a gente vê o casal romântico do filme, a gente já se coloca lá no lugar. A gente já idealiza, ai meu marido, imagina meu marido fazendo isso. A gente tem a música da preferência, a gente viaja na maionese. E isso é bom, Deus colocou isso na gente. A vida ia ser tão cinza, né, gente, se não fosse assim. Graças a Deus pelas essas qualidades que a mulher tem. Mas vocês não podem ser dominados só por isso, pelo que a gente sente. O que a gente sente muda. Se você está na TPM, muda tudo. Muda. Depois da menopausa, então... O João falou assim que ele achava que estava graduado. Agora ele está fazendo pós-graduação. Nossas emoções, elas cambaleiam muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então ela é o nosso farol. Ela que determina como a gente vai agir com o outro. Ela que determina como nós vamos tratar o outro. A palavra de Deus diz que é para a gente amar o outro como a gente ama a nós mesmos. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala de como o marido deve amar a esposa, como ama a própria carne, como ama a si mesmo, como protege a si mesmo, ele deve proteger a sua mulher. E a gente deve levar essas coisas a sério, gente. Na vida ordinária, no nosso dia a dia, a fé é vivida
dia a dia, no ordinário do dia a dia. Não é nos grandes acontecimentos, não é nas festas das bodas, não é na festa de Natal, não é no dia do aniversário. O casamento é vivido com a palavra reinando, governando sobre nós todo dia. A gente muitas vezes interpreta os acontecimentos pela nossa própria perspectiva e expectativa. Mas Jesus está ensinando esses discípulos a interpretar a realidade à luz das Escrituras. Quando marido e mulher são governados pela palavra, tudo é reorganizado. Expectativas, comunicação, perdão, sexualidade, dinheiro, criação dos filhos, prioridades, conflitos, tudo isso é governado pela palavra. Deve ser governado pela palavra. A palavra não apenas informa, ela transforma a maneira como um casal enxerga a própria história. Depois a gente vê, antecipando um pouco, e eles falando, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Gente, olha essa sequência aqui. Jesus caminhou com eles, Jesus conversou com eles, Jesus expôs as Escrituras. E o coração deles ardeu. Isso nos ensina algo muito precioso. Intimidade existe quando existe presença e verdade. Jesus estava e a verdade estava. Isso ajusta tudo. Jesus precisa estar no seu casamento. E a verdade dele deve governar e ajustar o seu olhar, as suas reações, as suas decisões. Muda tudo. Mas quantas vezes vocês, como indivíduos e como casais, nem abrem a Bíblia durante a semana? O máximo, às vezes, acontece na casa de algumas famílias, abre lá no Salmo 91 para espantar os maus espíritos. Ô, gente, a Bíblia não é para atuar. A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade de Deus. E ela deve ser lida e absorvida. Relida e absorvida, relida e absorvida, relida e absorvida. Sabe, é o livro que você vai ler para o resto da sua vida. E ele se renova cada vez que você lê. Deus tem muito para te dizer através das Escrituras Sagradas. E tem casal que vai procurar profeta, mas não abre a Bíblia. Abra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para os nossos dias. Nós temos o privilégio de ter um livro escrito em 1500 anos, cerca de 1500 anos, por 40 autores diferentes. Aqui nesse tablet eu tenho 8 traduções da Bíblia. Nós não temos desculpa. Nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque a gente tem acesso a que muitos dos nossos irmãos queriam ter. E não tem. É proibido no país deles. E você tem a Bíblia em várias versões e não lê. É a mesma coisa de estar sentado diante de um banquete, morrendo de inanição, de desnutrição. E isso está acontecendo em muitos casamentos. Você vai conversar com os casais, a gente quer separar. Normalmente, quando às vezes vai pedir ajuda, já decidiram que quer separar. Pede ajuda quando os sintomas de doença começaram a aparecer. E não quando você está num doente terminal. Aí você vai conversar, qual que é a frequência de oração de vocês? Vocês oram juntos? Não. Vocês já oraram juntos alguma vez? Não. Vocês leem a Bíblia? Não. Já leram, pelo menos, individualmente? Não. Gente, isso é o óbvio. Como é que você fala que você vive um relacionamento com Deus se você não conversa com Ele? E Ele não fala com você? Porque esse é o diálogo. A oração é a parte que a gente fala. E a Bíblia é a parte que Deus fala. E você só escuta o que Deus fala através da minha vida, através da vida do pastor Josué, do Douglas. Quando eu recebo uma carta de amor, eu recebi a carta de amor do João. E quando eu recebi a carta de amor do João, eu achava ela na caixa do correio, eu saía correndo para o meu quarto, fechava a porta, ia ler a carta, cheirava a carta, lia a carta e relia a carta, e queria saber o que estava nas entrelinhas. Eu não chegava para o meu pai e dizia, ei pai, tudo bem pai? Carta do João, lê para mim.
Mas muitas vezes é isso. Ô pastor, lê para mim a carta de amor que Deus me deixou. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, vai ler, vai se deliciar com as cartas de amor. Vem consolo, vem paz, vem refrigério, vem confronto, vem correção. Está tudo aqui. Em nome de Jesus, meus irmãos, que vocês voltem para casa e vão praticar a leitura bíblica individualmente e em casal. Tomem essa decisão. Ah, a gente não tem tempo. Tempo você tem. Tempo você tem. Para de dar desculpa, gente. A gente arruma tempo para aquilo que é prioridade. Você tem tempo para o jogo, você tem tempo para o Instagram, você tem tempo para bater uma bolinha, você tem tempo para maratonar a série. Você tem tempo. Tempo você tem. Que o Senhor realmente ocupe o lugar de prioridade que Ele precisa ocupar. Porque, olha, eu vou te dizer, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa. Não dá para você entrar no açougue, pagar por A100 e levar filé mignon. Não tenho nada contra 100. Mas se você quer comer filé mignon, você vai ter que gastar um pouco mais. Então não dê para o Senhor os seus restos. Não dê para o Senhor as moedinhas do fundo do seu bolso. As moedinhas do tempo, o resto do seu tempo. Priorize aquilo que é importante e aquilo que vai nutrir o seu casamento de fato. De fato. E aí chegamos à mesa. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e começou a dar-lhes. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. A mesa se torna o lugar da revelação. Existem coisas, meus irmãos, que nós só conseguimos enxergar quando paramos para sentar juntos. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso aqui muito. No caminho eles estavam frustrados, na conversa eles estavam tentando entender. Na palavra, os corações deles começaram a arder, mas à mesa, na comunhão, os seus olhos se abriram. Meus irmãos, tem coisas que aqueles que não têm a Cristo não vão conseguir entender. Eles não têm o espírito da revelação. A mente do Espírito. Nesse aspecto, nós que somos cristãos, a gente tem um upgrade. A gente discerne as coisas espirituais, porque fomos transformados espiritualmente. Então não adianta, às vezes, você tentar que alguma pessoa que ainda não teve a iluminação do Espírito Santo entenda coisas que você já entende tão bem. Mas eu quero dizer para vocês, precisa de comunhão. Comunhão com o Senhor. Há uns anos atrás, a minha mãe desenvolveu o hábito de colocar um lugar à mesa para Jesus. Literalmente. E isso virou motivo de muito riso. Minha mãe é uma pessoa engraçada. E às vezes um filho... um dos meus filhos, às vezes distraído, adolescente, vinha, chegava, e ia sentar. Ela, ai não, senta lá. Aí é o lugar de Jesus. E os meus meninos riam e tudo. Mas o fato é que ela já me falou, Leninha, quantas vezes eu estava aqui comendo, o lugar de Jesus posto. Eu estava sozinha à mesa. E eu senti uma presença santa. Às vezes a gente não experimenta coisas, gente, porque a gente não se permite experimentar. Deus Ele tem alegria de se revelar para os seus filhos. Alegria de mostrar a face amorosa dele, conduzir a sua vida. Ele quer ter relacionamento. Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e os homens, para a gente voltar para o jardim, para a gente voltar a ter comunhão com Deus, sem precisar de intermediários, a não ser o próprio Cristo. Mas a gente não vai. A gente não entra, a gente vive a religião, porque na religião a gente controla, a gente é que manda, a gente é que sabe, a gente tem muitas opiniões. Mas Jesus não nos chamou para uma religião, mas para um relacionamento.
E se o nosso relacionamento com Ele é reconectado, todos os outros relacionamentos serão sarados. Não serão perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Mas à medida que fomos sendo aperfeiçoados nele, o nosso olhar para o outro vai ser transformado. A nossa compaixão vai ser estendida. Nós vamos ter misericórdia como somos alcançados por ela todas as manhãs. A gente vê o outro, vê no outro a imagem de Deus. Caim não queria matar Abel. Caim queria matar Deus. Ele estava com raiva de Deus. E às vezes a raiva que você está projetando no seu cônjuge é um problema que você precisa resolver com Deus. Você está projetando a sua raiva, você está querendo culpar alguém por aquilo que você, na verdade, não está aceitando da parte de Deus. Ou não está querendo ser corrigido por Deus. Isso a gente vive nos nossos relacionamentos. É muito sério isso. O próximo também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tem amor de Deus disponível para ele, tanto quanto tem para você. E quando nós, assentados à mesa da comunhão, temos os nossos olhos abertos para a revelação de Cristo, também serão abertos para todo o resto, gente. Eu vivia na igreja por muitos anos, amando a Deus, no meu entendimento, trabalhando para Deus, querendo agradar a Deus com o meu serviço, com interesse do meu coração. Eu me casei com o João, sabendo que ele era um presente de Deus para mim. Tivemos muitas dificuldades no início do casamento, porque como eu tinha sido molestada sexualmente durante a minha infância, isso gerou muitos problemas no início do nosso casamento. Mas como Deus me amou através do João e teve paciência comigo através do João. A Clara nasceu, o Miguel nasceu, e quando eu estava grávida do Arthur, Deus começou a fazer uma grande obra de cura na minha vida. E eu me lembro do conselho que a pastora Zenete me deu, ela falou assim: entra no seu quarto, fecha a sua porta, e vai conhecer o Deus a quem você diz que ama e serve. E aí eu saí da religião. E me assentei à mesa com ele. E os meus olhos foram abertos. E eu comecei a ver coisas que eu não via, perceber coisas que eu não percebia. Eu comecei a ser confrontada pela palavra. E isso gerou em mim arrependimento genuíno diante de Deus e lágrimas. E o clamor: Senhor, ajusta o que precisa ser ajustado. E eu me lembro que eu tinha tanta sede de mudança que com um mês eu virei para o João e disse assim: eu já estou diferente. Eu era uma mulher tão rixosa, tão ingrata, tão reclamona. E eu tinha uma expectativa de falar: eu já estou diferente, eu já melhorei. E o João me abraçava e falava assim: meu bem, sossega. Deixa Deus trabalhar, isso é um processo. Não tenha pressa. Ele é detalhista. E eu me lembro no dia em que os meus olhos foram abertos para ver quem o meu marido era. O meu coração se encheu de amor pelo João, de um jeito que eu não tinha sentido ainda. Não sei do que vocês estão rindo, mas tudo bem. Obrigada. Eu entendi até a nossa intimidade de um outro jeito. De um outro jeito. É algo que passou a ser elevado, sublime. E eu pensava: como é que eu não vi isso antes, meu Deus? A mesa da comunhão com Cristo faz isso. Nunca mais eu olhei o João com os mesmos olhos. Talvez você precise voltar para a mesa. E nessa mesa, Jesus precisa estar.
É a presença dele à mesa que muda tudo. Porque a mesa da comunhão, ela pode ser também um lugar de conflito. Quantas pessoas às vezes sentam à mesa e a brigaiada está estabelecida? Uns se ofendem uns aos outros. Por isso que Jesus precisa estar à mesa. Esses discípulos chamaram, entra, senta aqui com a gente. Eles ainda não tinham a revelação de que era Jesus. Mas quando Jesus partiu o pão da comunhão, os olhos se abriram. E eles viram coisas, entenderam coisas, perceberam. Aí tudo fez sentido. Aí um olha para o outro e fala, e não é que o nosso coração queimava enquanto nos expunha as escrituras? Tudo fez sentido. Tudo encaixou. Foi isso que aconteceu comigo. Tudo encaixou. Então não despreze a mesa da comunhão com o seu Deus. Ele vai mudar a sua perspectiva em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu casamento, aos seus filhos, a tudo mais. A mesa não é o destino, é o lugar de transformação. E o texto termina dizendo, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O encontro de Jesus reverteu tudo. O encontro com Jesus, bora para Jerusalém, tem muita coisa para a gente fazer. Ele está vivo, e isso muda tudo. Eles voltaram para Jerusalém. E aí Jesus depois dá as instruções, né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meus queridos, a mesa com Deus te volta, te direciona, te coloca no centro da vontade dele para você. Você volta para Jerusalém para cumprir o seu propósito, para anunciar as boas novas, para que a sua casa se torne uma tocha acesa, iluminando esse tempo escuro que a gente está vivendo. Para as pessoas olharem para a sua casa, peraí, mas fulano e fulana superaram, fulano e fulana se perdoam, fulano e fulana criam os filhos no caminho do Senhor, fulano e fulana, eles são um sinal que existe um Deus maravilhoso, que muda e transforma tudo e continua transformando água em vinho nos casamentos. Feche os seus olhos. A história não termina em Emaús. Eles voltam para Jerusalém. Talvez vocês tenham vindo aqui hoje caminhando para Emaús. Cansados, decepcionados ou simplesmente distantes, na expectativa de algo novo acontecer. Mas Jesus continua se aproximando de pessoas que estão no caminho. Ele ainda puxa conversa. Ele ainda fala e ensina as Escrituras. Ele ainda faz os corações queimarem. E ele ainda abre os nossos olhos à mesa. Segure a mão do seu cônjuge. A mesa não é apenas um mero objeto, mas é o símbolo de uma decisão intencional. Voltar a cultivar a comunhão uns com os outros e com Deus. Eu vou dar um tempinho para que vocês orem juntos. Se nesse momento você sente desejo de conserto, meu bem, me perdoe, porque eu nunca tive iniciativa de pegar a sua mão para que nos assentássemos à mesa juntos com Jesus. Meu querido, me perdoe, porque às vezes eu arrumo uma mesa tão bonita,
Eu crio um ambiente tão bacana, mas que funciona mais decorativamente e não como um altar onde Deus está presente. Jesus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver as coisas sob a sua perspectiva. Precisamos que a sua palavra nos governe. Nos faça companhia nesse caminho, Senhor. Ouça as nossas dores, nossas decepções deixamos aos teus pés. Aquilo que idealizamos e se frustrou, que dê agora lugar àquilo que o Senhor idealizou e àquilo que o Senhor sonhou para nós. Revela-te a nós, Senhor, na mesa da comunhão. Que não sejamos apenas religiosos ou servos, mas sobretudo sejamos filhos à roda da tua mesa. Filhos e filhas, no partir do pão, na comunhão íntima. Perdoa-nos pelas vezes que insistimos em fazer do nosso jeito, sem chamar o Senhor para dentro da conversa. O Senhor conhece cada casal aqui, Senhor, de um jeito tão particular. E o Senhor sabe exatamente quais são aqueles que estão aceleradamente no caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, ressentidos, apáticos, no automático, voltando para a vida comum, se distanciando de Jerusalém, da sua presença, do seu plano. Senhor, leva-nos de volta. Abre os nossos olhos e leva-nos de volta. Eu oro por cada casal aqui, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Há alguns anos, eu fiz esse post no Instagram. Se vocês puderem colocar a imagem. Eu estava preparando o almoço. E eu fotografei a mesa que eu fiz. Lá no fundo é o Miguel e a Sofia. Eles ainda eram solteiros. O Miguel era solteiro, Sofia ainda é. E eu tinha preparado a mesa. E eu achei a mesa bonita. E resolvi fotografar. Para fazer um post. Mas aí eu escrevi. Naquele post. A mesa. Mais que um lugar onde fazemos refeições. O lugar dos relacionamentos. Na mesa se põe afeto. Cuidado com os próximos mais próximos. Na mesa os guardanapos limpam os lábios e enxugam as lágrimas. Lugar de abrir garrafas e também o coração. Confessar a dor, pedir perdão. Lugar de pôr tudo em pratos limpos. Desembocar copos e acolher o que o outro tem a dizer. E depois de tanto compartilhar, voltar a se reunir em torno da mesma mesa e tudo recomeçar. Volte para a mesa. Insista. Reinvente. Faça um cardápio diferente. Não poupe as taças. Lustre os talheres. Pague para ver. Ame hoje. Ame com gestos. Ame enquanto há vida para se viver.
Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo. Há uma mesa cheia de fartura, ouça a voz do Pai chamando ao lugar de cura. E nessa mesa Ele te perdoa e troca tuas cadeias por uma coroa. Venham todos para a mesa, há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, há um lugar para você, para você. Esta é a mesa de novos começos. O amor do Pai transborda continuamente. E nessa mesa não existem órfãos. Só há um Pai de amor e seus filhos amados. Venham todos para a mesa, há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar para você. Venham todos para a mesa, há um lugar para você. Condenação não chega à mesa, mas há um lugar para você, para você. Glória a Deus.